Boa noite para você que está assistindo mais uma estreia do programa Vida Pura aqui no YouTube, sexta-feira, 20 horas. E a gente vai seguir nessa trajetória aqui de reflexões, bate-papo, troca de ideia com o missionário Daniel Pedro, que faz parte da equipe do Vida Pura. Ele é conselheiro no Vida Pura e a gente vai sugar ele um pouquinho enquanto ele estiver aqui ainda no Brasil, antes dele ir para onde Deus quer que ele vá. E é justamente isso que a gente vai conversar hoje. Você sabe o que Deus quer para você? Você pelo menos se interessa em saber? Ou você ainda quer viver o que você quer de Deus para você? Tem uma grande diferença nisso e a gente vai descobrir depois da vinheta. Bora lá. Sexta-feira, 20 horas, como eu disse, agora 20 horas e alguma coisinha já. Mas estamos aqui mais uma sexta-feira e mais uma sexta-feira aqui na Telmídia, nos estúdios da Comev em São Paulo. Telmídia que tem inclusive um streaming para você já agora fotografar aqui o QR Code. Telmídia, que é esse canal maravilhoso que tem recebido aqui o Vida Pura com essa estrutura aqui da Comev. Canal que você já se inscreveu, né? Não se inscreveu? Então tá aqui, ó, tá aqui embaixo, se inscreve, clica aqui, ó, inscrever-se, clica aqui também no sininho para sempre ter um lembrete, as notificações aí chegando para você do conteúdo da Telmídia para edificar a sua casa. E se você é um produtor de conteúdo, toda essa estrutura aqui tá ao seu dispor. Aqui na descrição vai estar como você ter acesso a tudo isso por meio da estrutura da Comev, que também pode ir até a sua igreja gravar o seu evento, se assim você precisar. Então não perde tempo, adquira todas essas coisas e bora lá. E aí, Dani? Tranquilo? Mais uma vez, Bora, mais bom. uma sexta-feira. O bom tá aqui, sexta-feira à noite. Uma semana se passou, eu ainda tô me recuperando, né? Que assim, cara, é bombardeio atrás de bombardeio, mas é um bombardeio bom. Graças a Deus. Bombardeio que vem de Deus para destruir a gente e ao mesmo tempo reconstruir. Amém. Né? Então, glória a Deus. Deus é bom. Cara, a gente tá conversando muito, você conversou muito com o pastor Felipe sobre as nossas expectativas como crente, né? E o quanto muitas vezes a gente tá vivendo um cristianismo baseado muito mais na nossa expectativa do que Deus tem que dar pra gente, Sim. do que de fato no que realmente Deus quer pra gente conosco e através também de nós no mundo. E aí, cara, refletindo sobre isso, eu vou ler um texto aqui rapidinho. Okay. Na verdade, são dois textos. O outro texto é um tanto longo, então eu só vou contar o contexto desse texto. Depois a galera estuda em casa lá. Mas assim, fazendo um comparativo, uma relação entre duas mulheres da Bíblia que tem um hiato de tempo enorme, aí, um espaço de tempo entre uma e outra enorme. Mas a gente vai fazer um comparativo para ver como a história dessas duas mulheres, cara, elas contam muito e nos desafiam muito a prestar atenção sobre isso. Nossas expectativas do que Deus vai nos dar ou eu tô vivendo realmente o que Deus quer pra mim? A primeira é Lia, né? Todo mundo sabe, pelo menos eu acho que todo mundo sabe, né? Se não sabe, EBD aí pra Tá em extinção. tá em extinção, mas que é Lia, uma das esposas de Jacó. A gente sabe que Jacó era apaixonado por Raquel, né? Trabalhou 7 anos por ela, mas Labão deu um jeitinho brasileiro lá, colocou Lia na jogada, e aí Jacó teve que casar com as duas irmãs, e aí imagina como é que era isso dentro de casa, né? E aí Gênesis 29 vai dizer o seguinte, lá no versículo 31, Daniel vai fazer assim, ó, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia, o Senhor viu minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Lia engravidou de novo, quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou ele de Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz o terceiro filho, agora finalmente, agora eu tô gatona. Agora o meu marido vai se apegar a mim, meu Deus. E aí ela engravidou no quarto filho, deu o nome de Levi no terceiro, e o quarto filho ela disse, dessa vez eu louvarei o Senhor, e deu-lhe o nome de Judá. A segunda mulher que a gente vai meditar tá lá em 1 Samuel 1,
Aí é legal que a pessoa que tá em casa leia o capítulo inteiro, vence a tua preguiça, lê a Bíblia mesmo. Tem que ler, crente lê a Bíblia. 1 Samuel 1 vai dizer que Ana, que era mulher de Eucana, que dividia Eucana com uma outra esposa que era Penina. A Penina tinha filhos, Ana não tinha. E Ana queria muito ter filho, até porque em Israel, se mulher não tem filho, naquela época, enfim, Sim. não vale de nada. Sim. Né? Elas tinham um senso de valor, dignidade nisso. Então, vamos imaginar, Dani, se Lia e Ana não tivessem esse espaço de tempo, elas fossem vizinha. Ok, vizinha. E tivesse trocando ideia lá no portão. Certo. Aí Ana viraria pra Lia e falaria assim, nossa, como eu queria queria tanto ser mãe, meu sonho é ser mãe. Meu sonho é ser mãe pra postar lá no Instagram e tal. Toda a minha gestação e tudo Sim. mais. Aí Lia viraria pra Ana. Eu queria mesmo é ter a atenção que você tem do seu marido, olha só. O cara presta atenção em você, tá sempre te amando, tá sempre aí. Eu queria ter essa atenção do meu marido. Lia tinha o que Ana não tinha. Ana tinha o que Lia não tinha. Mas, cara, sabe o que eu percebo? Nenhuma das duas estava satisfeita com o que tinham da parte de Deus. E era Deus que dava. Inclusive a esterilidade pra Ana. Sim. Mas Lia tem Judá. E em Judá ela fala, dessa vez eu louvarei o Senhor. Ou seja, nos outros ela tava tudo... Deus... Ela tava prestando atenção, queria a atenção de Jacó e Deus prestava atenção nela. E ela não prestava atenção em Deus. E Deus abençoando ela. Agora ela se toca, ela fala, dessa vez eu louvarei o Senhor. E a Bíblia fala que ela parou de ter filhos. Uma pergunta, por meio de qual tribo que vem o Messias? Judá. Ana, não era a primeira oração, com certeza, dela que ela fez pedindo um filho. Foram anos, a Bíblia diz que é anos. Se a pessoa lê em 1 Samuel, diz que ano após ano isso acontecia. Só que quando ela dedicou o filho dela ao Senhor, naquela época Israel estava na mão de quem? Ele e os filhos dele. Os filhos dele na imoralidade sexual, com as mulheres que atendiam na entrada do santuário, e churrascão no sacrifício da galera, que a galera levava lá os cabritos, tudo mais para sacrifício, eles pegavam lá para fazer churrasco para eles. Então, era gula e imoralidade sexual. Esse era o contexto que Israel estava entregue. Esses eram os líderes da época. Deus queria levantar um sacerdote. Sim. Segundo o coração dele, que realmente estivesse interessado na glória dele. Sacerdote esse que se tornaria também um profeta e seria o último juiz, ungiria Davi. Muita coisa. E o Messias também viria por Davi. Cara, sabe o que eu percebo? E eu queria que você comentasse. E eu vejo que o seu testemunho de vida me conta isso, me confronta ao mesmo tempo, me mostrando isso. Quando a gente não deseja o que Deus deseja, nada feito, cara. Mas quando a gente olha para o que Deus se importa, Deus estava olhando para o macro, a obra dele de redenção. Olha, Lia teve a bênção de ser mãe da tribo por meio da qual viria o Messias. E Ana foi mãe do profeta que ungiria Davi por meio da qual viria o Messias também. E olhando para o seu testemunho que você contou com o pastor Felipe e tudo mais, cara, eu vejo isso. Também. Você desejou o que Deus desejava para você no sentido de se entregar a isso. Como é que você vê isso, a igreja como está hoje? Eu sei que você já falou muito sobre isso, mas comentando esse texto aqui de Lia, Ana. Eu acho que parte muito, ou nos nossos dias, parte muito do conhecer a Deus e confiar nele. Quando a gente pensa em Abraão, lá em Gênesis 13, que é a primeira vez que Deus fala assim, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou mostrar para você. Engraçado, todos esses personagens estão ligados, né, de alguma forma. Deus não falou para Abraão como ia ser o caminho. Deus nem falou qual a terra que ia ser. Deus falou, só sai. Mas Deus... Silêncio. A gente quer que Deus assim. Esses dias, um tempo atrás, eu vi um vídeo, um Reels, que era assim: como eu gostaria que Deus falasse comigo. Olha, deixa o seu emprego, um mês depois você vai conseguir um outro emprego, você vai ter um salário assim, vai acontecer isso, e depois vai acontecer isso. Como que realmente que é? Deixa o seu emprego. Assim, passa até aquele rolinho do deserto, assim. É normal ter medo, é normal ter dúvida. O que não é normal é um crente se acomodar e não conhecer a Deus.
Porque não é o que Deus diz, não é o que é falado, é quem fala. Não é o que é falado, é quem fala. E quem falou foi Deus. E aí, como eu vejo isso de saber qual é a vontade de Deus, descobrir qual é a vontade de Deus, é muito engraçado que a Lia parou quando ela entendeu que era Deus que ia fazer. Uhum. De alguma forma, a Ana entendeu isso antes de Samuel nascer. Uhum. Por causa que ela prometeu. Ela falou assim, se o Senhor me der, eu vou entregá-lo ao Senhor. Eu acredito que tem tudo a ver com eu confio meu destino na mão de Deus. Eu confio meu destino na mão de Deus. Lia parou de confiar o destino dela na mão de Jacó. Ana parou de confiar o sucesso dela a ser bem vista na sociedade, na performance dela ou na maternidade dela. Porque se ela tivesse um filho e entregasse no tabernáculo, ninguém ia ver ela com um filho. Para quem não conhecesse ela... E ela nem sabia que depois viriam 7 filhos. Não, ela não sabia. Ela não sabia. É muito mais a respeito de em quem eu confio. Em quem eu confio. E aí eu posso dizer que eu confio em Deus, mas as minhas ações vão testificar se isso é verdade ou não. Eu posso dizer o que eu quiser, na verdade. Uhum. As minhas ações testificam se o que eu digo é verdade ou não. Então, assim, em Tiago está escrito, a fé sem obras é morta. Eu posso falar que eu tenho fé de ser missionário. Mas se eu não pegar os tickets de avião e ir, como eu vou saber se essa fé é verdadeira? Eu posso dizer que eu creio que Deus vai providenciar para mim quando eu estiver nas nações. Mas como eu vou descobrir se eu não vou para as nações? Eu creio mesmo ou eu gosto de dizer só porque é bonito dizer que eu creio? Heróico, né? Heróico, né? Não é. Todo discurso na prática é muito mais dolorido. Eu não tô na pele, nunca vou estar na pele de uma Ana da vida. Deus não me deu filhos. Meire e eu desejamos ser pais. E a Meire engravidou quando a gente estava no campo missionário e a gente perdeu um neném. Na época foi muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil não ter brasileiros para não ter a família, não ter amigos por perto. E até hoje é um assunto bem delicado. Mas depois de um tempo eu entendi que... E se Deus não me der filhos? Ele não é o suficiente? Ele não é digno que eu ame ele? A gente quer dar muitas coisas para Deus, as lágrimas não. Lágrima a gente não quer ofertar para Deus. Porque a gente não conhece ele. E a gente não quer conhecer o consolo dele, como já foi falado anteriormente. Então, no momento que essas mulheres perceberam que a alegria, o sustento, o suporte da vida delas vinha de Deus, então Deus não precisava mais, Deus nunca precisou fazer nada, mas Lia não precisava mais ter filhos. Tem algo que você falou pro pastor Felipe também, que essa não é uma decisão única. Não. Decidir, agora é assim. É uma decisão diária, né? Tome a sua cruz diariamente. É uma decisão diária. Por que eu falo isso? Porque até pensando na história delas duas, você vê que depois Lia, ela volta a entrar no jogo de disputa com a irmã. Sim, ela arranja uma serva. E aí os filhos depois continuam essa disputa entre si. Os filhos de Lia contra os filhos de Raquel. José isso e tal. E eles ficam nessa disputa, ou seja, os filhos, eles reproduziram aquilo que eles viram dentro de casa, desde criança, essa disputa. Sim. Aí pega a Ana. Ana, eu fico pensando depois os 7 filhos dela. Ano após ano, eles subiam ao templo. Eles vão lá e veem o irmãozinho lá. E eles sabem da história da mãe deles, que era estéril, e entregou aquilo que ela mais queria a Deus. Você percebe que o desfecho foi diferente. Sim, tem uma coisa muito interessante sobre a vida de Ana, que Samuel aprendeu e ele nem percebeu que ele aprendeu. Ana, naquela oração que Eli repreende ela estava sussurrando, lembra? Sussurrando, amargurada, muito triste. E Deus,
enfim, dá o milagre para ela. Mas a primeira vez que Samuel fala com Deus, como foi a voz de Deus que Samuel ouviu? Sussurrada, assim. Da mesma forma em que Ana se relacionava com Deus. E Samuel pensando que era Eli chamando ele. Sim, porque Samuel entendeu de alguma forma que Deus se relacionaria com ele depois que ele aprendeu intimamente. E aí, sabe como eu sei disso? Quando Samuel, já um senhor velho, precisa repreender Saul. Porque Saul fez o que não deveria fazer na questão dos amalequitas. E na Bíblia está escrito: então Deus se aproximou dos ouvidos de Samuel e disse. A intimidade que Samuel viu da mãe dele e desenvolveu no tabernáculo continuou na vida dele. Na vida dele. Essa intimidade, fala como quem fala a um amigo. Fala no pé do ouvido. E o cara que ele ungiu depois, Davi, tinha uma intimidade absurda com Deus. Que ouvia Deus quando ninguém mais ouvia, quando precisava matar um urso ou um leão. Sozinho, atrás das malhadas. Então, quando a gente entende que, recebendo ou não recebendo, a gente pertence a Deus. De alguma forma, quem vê a gente vai conseguir aprender isso e reproduzir isso. Ana poderia ser a pessoa mais orgulhosa do mundo. Poderia. Aquela mãe metida, sabe? Poderia. Quando ganha o filho. E Samuel poderia ter se tornado um ídolo no coração de Ana. Sim. Mas não é para Samuel que Ana dedica uma canção ali no 1 Não. Samuel 2. Cara, isso é maravilhoso, porque isso mostra que, assim, você... ela não sabia que ia ter os 7 filhos depois. Então, é você confiar no futuro que para você é desconhecido, porque você confia no Deus conhecido. No Deus que você conhece. Você não conhece Sim. o futuro, mas você conhece Deus, e isso Basta. basta. Isso basta. E, cara, esse negócio de que Deus, ele é digno das suas lágrimas, eu lembro que foi uma das nossas conversas também. Você, Pastor Felipe, tem sido pessoas que têm, desde sempre, como eu falei no programa anterior, desde o início do meu processo, sempre me acompanharam, sempre me ajudaram muito. Já ouviram dos maiores mimimis da minha parte nesses anos. E com paciência e amor, né, sempre que foi preciso confrontaram, sempre que foi preciso confortaram. Mas tem algo que a gente conversou muito recentemente, que foi justamente sobre isso, de que eu até virei para você uma vez e disse: olha, eu acho que Deus tá querendo minhas lágrimas, não é possível, porque que ele não me responde, eu num momento difícil que eu passei, ele não me responde, e eu acho que se é isso que ele tá querendo, tudo bom, é isso que ele vai ter. E aí você só falou uma coisa: então chora, depois a gente conversa. Cara, e como isso é real? É real. Como isso é real. Eu nunca conheci tanto de Deus, e ainda sei que conheço muito pouco, e vou passar a eternidade conhecendo. Mas eu nunca conheci tanto de Deus como justamente nos momentos mais dolorosos, onde justamente aquele momento de dor foi o que me levou a orar como eu nunca orei, e como eu não estava orando, porque eu estava numa vida preguiçosa devocional. Sim. Ana conheceu Deus na esterilidade dela. Foram muitos anos de esterilidade até ela entender: olha, Deus, tudo bem, eu quero um filho, mas ele é pro Senhor. O que dizer de Simão Cirineu, que conheceu Jesus enquanto precisava carregar a cruz? A gente não quer. Tem essa música agora que aqui no Brasil tá bem famosa, que é muito bonita. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Ele é digno de tudo. Tudo é para ele, mas nós estamos dando tudo. E tudo é tudo mesmo. Tudo é tudo. Tudo vem dele. A gente está aceitando o sofrimento que vem dele. A gente está aceitando o não que vem dele. A gente está aceitando a dor que ele provoca. Tem um monte de semente que foi plantada no nosso coração que só vai ser regada com lágrimas diante do altar. Mas elas morrem e secam porque a gente se recusa a sofrer em obediência a Deus.
Tem coisas que foram plantadas que nunca vão florescer, porque a gente privou essas sementes das nossas lágrimas. E não vai acontecer. A glória é dele, mas a gente não quer dar, porque isso custaria. Isso custaria. Para que a gente quer receber uma coroa no céu se a gente não vai fazer como os 24 anciões e devolver ela para Deus? A gente é digno, de repente a gente achou que é digno de receber coroas. Cara, a gente até cria problemas ou até às vezes aumenta as situações. As situações nem são tão problemáticas assim. Uhum. E a gente aumenta essas situações, deixam elas mais problemáticas justamente porque a gente quer dar soluções, a gente cria o problema, quer dar solução pro problema pra gente saciar o nosso desejo de ter um senso de utilidade, de propósito, de valor. E, cara, tem uma coisa que eu tenho entendido e tenho desistido de fazer isso, cara, eu não vou encontrar o meu valor em mim. Eu não vou olhando pra mim, olhe pra dentro, eu não vou encontrar o meu valor em mim, em nada do que eu fizer. Meu valor está em Cristo. Sim. E isso é algo que eu tenho que pregar todos os dias pro meu coração. Todos os dias pro meu coração. Eu fui pra pornografia porque eu queria saciar o meu senso de masculinidade. Uhum. Sim. Quando, na verdade, meu senso de masculinidade estaria em Cristo. Quando eu entendi, peraí, ser homem é ser como Jesus. Porque que homem melhor do que ele pisou nessa terra? Que melhor exemplo? Não tem. Não existe. Então, tudo tá em Jesus, tudo é sobre Cristo, nada é sobre mim. Essa é a verdade, né? Que a gente precisa pregar constantemente. Sim. As nossas... O Juliano Som, eu gosto... E aí eu posso falar o nome. O Juliano Som, ele cantava uma música que dizia que as vitórias e as derrotas não dizem aquilo que eu sou ou que eu não sou. E a gente quer pautar o nosso valor, identidade, princípios na nossa performance, naquilo que a gente acha que é, naquilo que alguém disse que a gente é, no tapinha das costas que a gente recebeu, no nosso desempenho ministerial, social. O quanto que eu tô vendo ou não de pornografia, o quanto que eu estou deixando ou não de ver pornografia, quando na verdade não é sobre não cair, é sobre andar. É sobre andar. Enoque é o maior exemplo disso. É sobre andar, não é sobre não cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, acredito que você já entendeu que enquanto você não desejar, ou pelo menos não se prestar a entender o que Deus quer de você, o seu processo não vai ter progresso. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A sua insistência em querer viver do seu jeito, dentro das suas expectativas, só mostra o quanto você é orgulhoso. E Deus se opõe aos orgulhosos. Deus está oposto a você. Uma coisa é você arrumar briga com uma criança. Outra coisa é você arrumar briga com Deus. Perca para ele. A maior vitória de um homem é perder para Deus. Então, desça desse salto e entenda que quando você se prestar a se humilhar diante de Deus e compreender o que Deus deseja de você, aí sim, você realmente vai descobrir coisas que você não tem nem ideia. Né, Daniel? O que Deus deseja da gente é a gente. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Se você não desejar o que Deus deseja de você, e pra você, e através de você, nada feito. Ok? Creio que uma das coisas que Deus deseja que você faça agora é fale com Ele. E Ele vai te ouvir. Ele é um Deus que ouve o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, 2 Crônicas 7,14, e abandonar os seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa cura pode ser a realidade da sua vida, se você cumprir esse "se" do texto. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar. Se humilhe, ore, busque a face, a intimidade com Deus. Buscar a face, a intimidade com Deus. Abandone os seus maus caminhos num verdadeiro arrependimento. Busque ajuda, faça alguma coisa, se mexa. Porque se você não se mexer, se você não se mexer, Deus não vai te dar chão para você seguir o teu caminho. Se mexa. E um jeito de você se mexer é buscando ajuda. Nós estamos aqui dispostos a te ouvir, caminhar contigo. Caminhar, não é sobre não cair, é sobre caminhar.
caminhar contigo, desfrutando e descobrindo cada vez mais da pessoa de Cristo. Tenha na sua casa também o conteúdo aqui da Telmídia, conteúdo que vai te ajudar justamente nessa caminhada. Streaming com desenho de qualidade para suas crianças, programas de qualidade para sua família, no seu aplicativo de música. Olha só o que você está vendo aqui, você pode só ir para o trabalho, para a faculdade, ouvindo no seu aplicativo de música, em formato de podcast, todas as edições aqui do programa Vida Pura. E se você quer dar um passo decisivo mesmo, rumo à sua restauração, rumo a tudo isso que a gente está vivendo aqui, procure a gente lá no nosso direct, @Ministério Vida Pura. Busque ajuda, se mexa, jogue as sementes, com certeza Deus vai fazer crescer e você vai colher. Para a glória dele. E isso não é profetada, pelo contrário, é a palavra de Deus. Amém? Até a próxima sexta-feira. Valeu, Daniel. Valeu, mano. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Um abraço.